O texto que eu quero partilhar com vocês é muito conhecido. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Eu não sei qual a versão que você traz. A versão corrigida diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A versão que eu tenho é a versão revista e atualizada, e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu quero pedir que você repita comigo nessa versão da atualizada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Aliás, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, não. Porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, eu levei uma caravana a Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento. E uma das mulheres que nos acompanhava naquela caravana perguntou à esposa de um missionário da missão assim: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei fantástica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando algum mecanismo de defesa aí no seu coração. E pensando assim: o pastor está me fazendo estas perguntas porque ele não conhece a minha história. E se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumentos assim: mas dá para ser feliz no mundo de hoje, de uma pandemia, de uma crise econômica mundial, da morte mostrando para tanta gente a sua carranca e arrancando dos nossos braços pessoas que tanto amamos? Dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, me recordo que Paulo escreveu esse texto não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto de uma prisão, algemado, sendo acusado pelos seus irmãos, a quem amava. E ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 coisas aqui. Primeiro, a alegria do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão aqui não é um substantivo, é um verbo. E um verbo no imperativo.
Em outras palavras, ser uma pessoa alegre é uma ordem expressa de Deus. Portanto, é um pecado não ser uma pessoa feliz. É um pecado não ser uma pessoa alegre. Porque não ser uma pessoa alegre é uma desobediência a uma ordem expressa de Deus. Alegrai-vos. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas o texto diz assim, alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então, me permita uma pergunta. Você tem problema na sua casa? Só eu que tenho na minha. De vez em quando alguém fica doente na sua família também? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Mas então o que Paulo está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstância. A alegria do cristão não é apenas ausência de coisas ruins e não apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão não depende do que acontece. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar da providência carrancuda. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção, como disse, e não depende de circunstância. A alegria do cristão tem nome. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas você não é feliz. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Bom, mas não precisa ser um psicólogo cristão ou um grande entendedor da alma humana para concluir que nem todos os crentes salvos estão desfrutando dessa alegria. Basta olhar para o semblante das pessoas. Basta bater um papo com elas. Em muitas, parece que é uma aura de tristeza. O que está acontecendo? Talvez algo semelhante ao que está registrado em 1 Samuel 30, quando Ziclag, a cidade onde estava Davi e os homens que o acompanhavam em suas respectivas famílias, subitamente foram invadidas. A cidade foi invadida, atacada, ferida, queimada pelos amalequitas. E levaram embora os filhos, as filhas, as mulheres. O que eles tinham foi saqueado. Tem muito crente hoje sendo saqueado, espoliado, roubado desta alegria, a alegria da salvação, a alegria indizível e cheia de glória. A grande questão hoje é identificar quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. E penso eu que a carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria, foi escrita para apontar-nos, identificar-nos quais são esses ladrões da alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Então vamos ver o primeiro ladrão, capítulo 1, versículo 12. Confira aí comigo. Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do evangelho. E o primeiro ladrão da alegria são as circunstâncias, porque as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E sabe por que as circunstâncias roubam a nossa alegria? Porque elas acontecem conosco, querendo ou não, gostando nós ou não, planejando nós ou não. As coisas acontecem, as circunstâncias acontecem ao arrepio da nossa vontade. E muitas vezes chegam de súbito e botam a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave. É uma doença súbita.
é uma perda financeira radical, é um divórcio doloroso, é um luto traumático. Coisas que acontecem, que se você não tomar cuidado, leva embora a sua alegria. Pense comigo, você ainda é um médico para um exame de rotina, e de repente descobre que está com uma doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Pense comigo, você saindo com a sua família para um passeio, de repente um acidente colhe você no meio da viagem. Pense comigo naquele pai, naquela mãe que cria uma menina com todo o desvelo. E esse pai, no dia do casamento, com muito orgulho, leva essa menina ao altar, pensando que ela vai construir um projeto de felicidade, para em seguida descobrir que ela casou com um homem rude, violento, que vai ferir a alma dessa menina, no corpo, na mente, nas emoções. E aquele casamento que começou como um projeto de felicidade, termina machucado e ferido nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você criar um filho com carinho e amor, e de repente esse menino começa a se envolver com amizades perigosas, se envolve com drogas, se envolve com o mundo do crime e transtorna a família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Casamento de anos, de harmonia e paz. De repente um fato novo acontece. Transtorna o relacionamento. As lágrimas vêm, a dor lateja no peito. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz para Timóteo, aliás, quando Paulo diz para a igreja de Filipos assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: que coisas, Paulo, aconteceram para você? Que não roubaram a sua alegria? E ele poderia fazer um resumão para nós, dizendo assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia Marítima, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em praga rogada para crente, esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Se você não olhar para as circunstâncias da vida na perspectiva de Deus, dentro do âmbito da soberania de Deus, você perde a sua alegria. Porque Paulo estava preso, 3 coisas aconteceram. Em Filipenses capítulo 1. Primeira coisa, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando a igreja de Roma viu Paulo preso, trabalhando mais do que eles, isso mexeu com o brio deles. Isso levou o Ray Stedman, de saudosa memória, a afirmar que um dos métodos mais eficazes para o crescimento da igreja, e eu não gosto muito desse método, é o seguinte: quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, em segundo lugar, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que significa isso? Ele ficou 2 anos preso sob a égide do imperador Nero. Ele era um cidadão romano. E todo dia um soldado da guarda pretoriana tinha que estar algemado com ele. 3 turnos por dia. O que Paulo fez com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Mas a guarda pretoriana o que era? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Era gente que corria livremente pelos corredores do palácio e tinha influência política no império.
Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma, mas aprove a Deus que eu estivesse preso para que a elite de Roma estivesse diante dele e ele tendo a oportunidade de pregar o evangelho para eles. Porque Paulo estava preso em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, na verdade Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Porque Ele trabalha não contra nós, mas Ele trabalha por nós. Não há Deus como nós. E você pode dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania e da providência de Deus. Porque se você assim não fizer, as circunstâncias podem roubar a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem vista o que é propriamente seu, senão também o que cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. As pessoas. E eu preciso lhe afirmar que as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não vivemos numa sociedade perfeita. Então nós vamos machucar as pessoas e as pessoas vão nos machucar. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Sem perdão nós adoecemos. Eu preciso dizer para você que se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Você não pode ofertar no altar. Você tem suas orações interrompidas. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Mas perdão é uma necessidade. É uma necessidade. Não é fácil, mas é necessário. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na vida, e já senti muitas, aconteceu no dia 2 de agosto de 82, quando eu iniciava o meu ministério. Eu recebi um telefonema, e o meu irmão, acima de mim, eu sou o caçula, que tinha completado 27 anos no dia anterior, dia 1º de agosto, acabava de ser assassinado pelo primo primeiro da sua esposa, com 11 golpes de faca, todos mortais. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Quando Deus recobrou as minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou a minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu preciso dizer a vocês que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração. Mas eu só fui entender perdão, pastor Luiz,
no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Diz Jesus que o rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. Este homem se humilhou, pediu misericórdia e o rei perdoa a ele a dívida de 10 mil talentos. Este homem perdoado, lá na frente encontra um conservo que lhe devia 100 denários. E não tendo com que lhe pagar, pediu misericórdia. Ele disse, não tem misericórdia, paga o que você me deve. O rei ficou sabendo disso. Ficou muito irado. Mandou chamar aquele homem de servo malvado. Eu perdoei a você 10 mil talentos e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos até que pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim. Assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Isso não é a minha moeda. Na verdade, irmão, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole, um exagero. Nenhum judeu podia dever 10 mil talentos no primeiro século. Nenhum judeu. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judéia e Samaria eram 800 talentos por ano. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Conclusão, a dívida era o quê? Impagável. Mas por que Jesus usou essa cifra tão exagerada? Para mostrar para você e para mim que este é o tamanho da dívida que nós temos com Deus. Ela é impagável e Deus nos perdoou completamente. Este homem perdoado não consegue perdoar o seu conservo 100 denários. Mas o que são 100 denários? São 3 meses e 10 dias de trabalho. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos não consegue dar um perdão de 3 meses e 10 dias. Mas qual a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem receber um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Você nunca pode dizer, eu não perdoo fulano. Eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo Ciclano, porque fui humilhado demais, machucado demais, ferido demais. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E como é que Deus nos perdoou? Ele perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga assim, pastor, mas é aqui que eu me encrenco. E perdoar até eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Então deixa eu fazer uma perguntinha. Você não consegue esquecer mesmo, não? Não consegue? Bom, se você não consegue esquecer, eu tenho algo a lhe dizer nesta noite. Se você não consegue esquecer, eu preciso dizer que você não tem amnésia. É uma boa notícia. Você não tem amnésia. Então deixa eu lhe dizer, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não quer dizer que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente.
Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga